Há uns domingos atrás nós vimos um programa que as nossas crianças prepararam aqui acerca dos 10 mandamentos e foi muito interessante ver a forma exaustiva como eles nos apresentaram, e na altura também havia um desejo que era referir um pouquinho mais sobre aquilo que os 10 mandamentos nos ensinam, e não houve muito tempo para isso, mas quero pegar neste tópico para nos próximos domingos falarmos um pouco mais sobre isto. E a ideia é o lugar das pessoas no plano de Deus. Nós vivemos hoje mergulhados no meio de muita coisa e começamos a perceber que as pessoas são um tema crítico. Aliás, de alguma forma sempre foram na vida das pessoas. Nós ouvimos falar de pessoas o tempo todo, nós, em muitos casos, até somos surpreendidos pelos atos das pessoas, atitudes, gestos. De facto, as pessoas são o nosso ambiente também, as pessoas são o produto do que nós somos, as pessoas estão no nosso caminho, as pessoas são seres semelhantes a nós e os mais parecidos connosco. Então, uma das coisas que tenho pensado muito, até que ponto é que as pessoas são para mim uma alegria? Até que ponto é que as pessoas, eu me revejo nas pessoas que estão à minha volta? Até que ponto é que as pessoas são para mim uma fonte de riqueza, uma fonte de satisfação? Um dos aspectos que mais me tem chamado a atenção, que tem chamado mais a atenção até de muitos estudiosos das Escrituras, já nos primeiros séculos, tinha a ver com a narrativa dupla que existe sobre a criação. Sabem, aqueles que têm estado mais preocupados a olhar para o texto, sabem que existem duas passagens nas Escrituras que nos falam sobre a criação. Uma está em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, e a outra em Gênesis 2, 7. Isto tem de alguma forma chamado a atenção dos críticos a respeito destas duas passagens. Parece que há duas descrições da forma como Deus nos criou, o valor que na verdade nós temos para Deus. E sabem que em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, a palavra-chave que aparece lá é a palavra fazer. E sugere que a criação de Deus surgiu do nada. Portanto, Deus criou. A palavra-chave ali no original é fazer. Isto é, o Criador tirou do não ser e fez algo do que não era. É esse o sentido que está lá. Há lá um substantivo que indica que o homem e a mulher foram criados à imagem do Criador. Em Gênesis 2:7, a segunda narrativa, a palavra que aparece já não é a palavra fazer, mas a palavra formar. E isso dá a ideia do ato de um artista que dá forma a uma matéria-prima, isto é, modificou-a. O verbo grego ali indica que o homem foi moldado, isto é, Deus soprou nele o sopro da vida, ele tornou-se o artesão do ser humano e fez dele alma vivente. Por que é que estamos a falar sobre isto? Porque é importante para nós nos valorizarmos a nós mesmos, que nós vejamos a perspectiva de Deus em relação a nós. É importante que nós, para percebermos o valor das pessoas na nossa vida e como é que elas se encaixam no plano de Deus, é importante que nós percebamos a forma como Deus nos vê. De facto, tudo indica que o ser humano, devido à sua identidade divina, foi criado em dois atos. Primeiro, ele foi formado do pó da terra e, posteriormente, foi soprado nele o hálito de Deus, que é isso que a palavra significa. E tornou-se alma vivente. O salmista até deixou isso escrito de uma forma muito interessante quando ele escreveu: tuas mãos me fizeram e me formaram. É exatamente este sentido que está aqui. Na verdade, o ato criativo de Deus, o ser humano, Deus foi o grande artesão, aquele que na verdade foi em nós que Ele colocou mais de si mesmo. É no ser humano onde nós encontramos mais de Deus. A criação é muito extensa, há muita coisa que Deus fez, mas foi no ser humano que Ele colocou mais de si próprio. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. E embora tenha sido
sempre difícil e continuar a ser esta forma de nós entendermos o que significa imagem e semelhança de Deus, há uma coisa que nós concordamos. O homem foi criado e ninguém mais parecido e semelhante a Deus que o ser humano. Por isso, nós somos valorizados por Deus. De tal forma que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que nós fomos criados à imagem daquele que havia de vir. Então não foi tanto Deus que assumiu a nossa natureza, fomos nós que assumimos uma imagem e semelhança daquele que havia de vir, isto é, de Jesus. Ele já existia antes mesmo de os mundos serem criados. Então isso significa que quando tu olhas para ti próprio, tu deves ver-te não tanto de acordo com aquilo que os outros te veem, mas podes ver-te naquilo que é a forma como Deus te vê. Quando Deus nos criou, Ele criou-nos desta forma. Primeiro, Ele criou alguém à imagem e semelhança dele e depois imprimiu nele o fogo do próprio Deus. Isto para dizer que Deus empenhou-se quando criou o ser humano. Ele esmerou-se quando criou o ser humano. Hoje, nós olhamos para aquilo que é o valor que a vida tem, olhamos para aquilo que acontece no nosso mundo, à nossa volta, e nós vemos o quanto a vida humana perdeu o valor que ela tinha. Nós olhamos à nossa volta e entendemos que é tão fácil destruir vidas, é tão fácil acabar com essas tais vidas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. É triste quando nós olhamos e vemos aquilo que é o prejuízo que a própria vida tem na relação que as pessoas têm entre si, na forma como se magoam, na forma como se tratam, etc, etc. Quando Deus nos criou de forma tão empenhada, de uma maneira tão perfeita e tão bonita. Então a pergunta que fica é: qual é realmente o lugar das pessoas no plano de Deus? Eu tenho vivido os próximos tempos a pensar, nos últimos tempos, a pensar nisto. Eu olho à minha volta e vejo tanta coisa a acontecer, vejo tanta falta de respeito pelo ser humano, vejo tanta falta de amor entre as pessoas, que eu sou obrigado, eu próprio, para não ficar confuso, tentar entender o que é que Deus pensa sobre mim mesmo. O que é que Deus pensa sobre ti? O que é que Ele pensa hoje sobre nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Na verdade, o texto diz que a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Quando tu olhas para ti próprio, quando olhas para o outro, percebe que tu és a imagem de Jesus. Fomos criados à imagem deste Salvador que viria mais tarde. Isto é, o ser humano foi criado à imagem daquele que havia de vir, à imagem de Cristo. De facto, ele assumiu a natureza humana para redimir o que tinha sido perdido por causa da queda originada pela prática do pecado. A palavra de Deus, do princípio ao fim, realmente estabelece com o ser humano uma relação pessoal, dizendo que é possível nós nos revermos e nos vermos e nos entendermos em Deus. É com o ser humano que Deus procura comunhão, exatamente porque é o ser humano o que mais tem de Deus em si mesmo. Nós sabemos que o pecado humano afetou também toda a criação, e é por isso que Paulo escreve em Romanos 8:20, dizendo que a criação ficou sujeita à inutilidade na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora. O pecado humano estragou também a criação de Deus. As consequências do pecado humano afetaram toda a criação de Deus, mas continua a ser com o ser humano que Deus procura ter comunhão. De tal forma que Deus, quando estabeleceu
as leis que regulariam o relacionamento com Ele, Ele orientou em 3 direções. Curiosamente, temos 3 passagens que nós vamos analisar ao longo do tempo, não hoje, e hoje quero lembrar aquilo que todos nós conhecemos em Êxodo, capítulo 20, verso 1 ao verso 17. Estas palavras são muito familiares a todos nós. Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos teus pais, nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ao ler Êxodo, capítulo 20, onde assenta toda a estrutura judicial ainda do nosso tempo, curiosamente, há 3 elementos que estão presentes: Deus, nós mesmos e os outros. Iremos ver isto mais tarde, mas se analisarmos outras passagens estruturais nas Escrituras, nós vamos perceber, mesmo no ensinamento do Senhor Jesus, no ensinamento do apóstolo Paulo, naquilo que ficou escrito nos Evangelhos, que existem 3 grupos de entidades que pertencem a cada um de nós: Deus, os outros e eu mesmo. Eu quero encerrar aqui, mas quero deixar-vos um desafio. Gostaria que nós fizéssemos o exercício de olhar para a vida e perceber quem é que Deus colocou na nossa vida. Tentar perceber que valor as pessoas que estão conosco têm. Qual é o valor que eu atribuo a estas pessoas que na verdade fazem parte de mim mesmo e que Deus permitiu que viessem para a minha própria vida? Até que ponto é que eu as vejo à semelhança da forma como Deus as vê? Se há alguma coisa que nós temos desrespeitado, é a criação de Deus, não só nos seus aspectos, como são valorizados hoje, e os governos têm trazido isto muito para a nossa reflexão em relação ao ambiente, que eu acho que é uma profunda contradição. Os governos estarem preocupados com o ambiente e não estarem preocupados com as pessoas. De acordo com aquilo que é a visão de Deus, as pessoas é que foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Há muitos ruídos à nossa volta, muita doutrina a aparecer nos nossos ouvidos. Há realmente muita coisa hoje que aparece que contraria, e eu acho que não é ingênuo, que contraria todo aquilo que é a visão de Deus que Ele passa para nós relativamente às pessoas. Por isso, é bom que nós fiquemos atentos para entender o quanto o valor da pessoa tem sido, de facto, desfigurada, provavelmente até por todos nós, de alguma maneira, mas essencialmente por aquilo que são os movimentos que acontecem à nossa volta. Vale a pena nós nos apercebermos que as pessoas, enquanto pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, estão a ser desvalorizadas. Esta é outra forma de contrariar aquilo
que é a vida de Deus em cada um de nós. Não posso continuar e talvez fique no ar esta ideia, o que é que o pastor quer dizer com isto? Iremos caminhar neste tema, mas hoje quero dizer-vos o seguinte. Observa a vida, observa o que está a acontecer à tua volta e diz-me se aquilo que está a acontecer hoje não está a tentar desvalorizar o ato criativo de Deus. Pensa sobre isto. Quer aqui, quer em Mateus capítulo 5, verso 1 a 12, quer em Gálatas capítulo 5, 22, a estrutura é a mesma. Sempre que houve a intervenção de alguma coisa que tem a ver connosco ou com a nossa vida, sempre aparece Deus, nós mesmos e os outros. E foi isso que Deus quis que existisse enquanto nós vivemos nesta terra. Só que o desafio final hoje é este. Observa para a tua própria vida e tenta entender que outras coisas existem na tua vida hoje que foram trazidas para a tua vida e que não fazem parte daquilo que é a estrutura que Deus colocou no ser humano. E vou deixar 2 ou 3 coisas para tu pensares. Por exemplo, a tecnologia que hoje chega às tuas mãos está presente no plano de Deus? Por que é que então nós hoje somos tão dependentes da tecnologia? E muitas vezes ela prejudica a nossa relação com as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Há outras coisas, é só para refletirmos. Cuidado, porque há interesses, como sempre houve, sempre, em que a visão de Deus pelas pessoas fosse destruída em nós. A minha missão é realmente despertar para isso. Eu não quero que coisas interfiram naquilo que é o plano de Deus para a minha própria vida. E por isso, eu hoje estou totalmente a ser absorvido por coisas que Deus não trouxe, porque Ele disse que as pessoas importantes é Ele, os outros e eu mesmo. Então este é o exercício que vamos fazer. Mas faz já isso esta semana. Pensa, até que ponto é que a tecnologia tem prejudicado a vida dos outros que Deus trouxe para a tua própria vida? Até que ponto é que esta absorção, até que ponto é que esta mania por buscar as coisas tecnológicas nos têm prejudicado na relação uns com os outros? Até que ponto é que nós vivemos absorvidos por coisas que não estão dentro daquilo que é o plano de Deus? Porque verdadeiramente nós fomos os únicos seres criados parecidos com Deus. Pai nosso, obrigado por este tempo juntos, pelo culto que te damos. Obrigado, Senhor, pelos mais novos e como eles puderam também participar connosco, refletindo aquilo que aprenderam ao longo desta semana. Obrigado também por estes pais que confiaram os seus filhos para passarem este tempo connosco. E como nós juntos, Senhor, mostramos aquilo que é, na verdade, o valor de Deus em nós. E é isso que nós queremos também refletir na relação uns com os outros. Pai nosso, ajuda-nos a perceber até que ponto é que à nossa volta circulam tantas doutrinas que mais interesse não têm do que nos retirar da compreensão de que o que tu fizeste foi o melhor que podia ser feito. E nós não queremos fugir deste padrão, deste plano. As pessoas a quem tu amas, Senhor, continuam a estar presentes nas nossas vidas e nós queremos, Senhor, amá-los, queremos realmente continuar com elas, fazendo tudo aquilo que é possível para
para que o outro seja tão feliz quanto eu e, acima de tudo, sejamos felizes à imagem de Deus, de acordo com o plano de Deus. Ajuda-nos a refletir esta semana para nós percebermos até que ponto temos sido encharcados com coisas que nos prejudicam face ao outro e, acima de tudo, face a Deus. Esta é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.